Olá, pessoal. Esse é o audiobook da biografia da Rosa Luxemburgo. Pensamento e ação. Autor: Paulo Fullek. Tradução: Nélio Schneider e Érica Zielger. Nota da edição brasileira. A Boitempo agradece a parceria da Fundação Rosa Luxemburgo, em especial a Torgin Ludin e Jorge Pereira, e também a consultoria indispensável e generosa da pesquisadora Isabel Loureiro. É importante mencionar que existe uma controvérsia em relação a algumas datas da vida de Rosa Luxemburgo. Quanto ao seu nascimento, a data de 5 de março de 1871 é a que ela usa em 1897, no seu currículo vitae da Universidade de Zurique, e em outros documentos, porém, aparece o ano de 1870. A biografia de Annelies Lachitza, In Liebesroche, trotz alledem, Rosa Luxemburg, Ehrenbiographie, Berlim, Aufbau, 1996. Opta pelo ano de 1871. O mesmo ocorre com a data de adesão de Rosa ao Partido Proletário. Segundo Lachitza, não há como saber com certeza se Rosa começou a militar ainda no colégio ou só depois que saiu da escola. O que é certo é que ela fazia parte de um círculo de secundaristas, de universitários e de trabalhadores próximo do grupo de Kazimierz Zempaski e Ludwig Kultiskis. Prólogo à edição brasileira. Em 1919, há 100 anos, tentaram sufocar a força das ideias de uma das grandes personalidades da história da humanidade, Rosa Luxemburgo. Essas ideias, entretanto, seguem vivas até hoje. Nesse centenário, o leitor brasileiro terá a oportunidade de conhecer uma biografia inédita no país. Paul Fullek nos convida a mergulhar no universo de Rosa Luxemburgo, que é também o universo da luta comunista. Como seu contemporâneo e camarada, Fullek pôde captar de forma viva aspectos e detalhes da vida de Rosa e transmitir com delicadeza a história de uma mulher revolucionária que rompeu com todos os estereótipos. Nascida na Polônia, sua atividade militante começou aos 15 anos, quando ela se uniu ao movimento socialista. Exilada em Zurique, quando já estava na mira da polícia, conheceu Leo Ioditis, companheiro, amor e camarada durante muitos anos da sua vida. Rosa foi uma das poucas mulheres de sua época a se formar como doutora em ciências políticas. Pouco depois, foi viver na Alemanha, integrando-se ao Partido Social Democrata Alemão, SPD, que era o centro político da Segunda Internacional. É quando conhece Clara Zetkin, com quem cultiva uma amizade tão profunda quanto as críticas políticas que lhe fazia. Nesse momento, ainda é uma militante desconhecida, mas logo assumiria uma posição de dirigente, ao dedicar-se aos grandes debates da Segunda Internacional, o que significou empreender uma grande batalha contra o oportunismo nas fileiras do partido, até romper com ele e fundar um novo, sob cuja bandeira lutou até o final, sendo assassinada pelo governo de seus velhos adversários. Naquele início de século, o oportunismo tinha como um dos principais representantes a figura de Eduard Bernstein, que havia iniciado uma revisão profunda do marxismo. Talvez por isso, Francis Merin tenha declarado que Rosa seria a mais genial discípula de Karl Marx, já que o embate contra essas ideias revisionistas tomou corpo em seu famoso texto Reforma Social ou Revolução. Ela empreendeu várias discussões no calor da Revolução Russa
de 1905, coincidindo com grandes dirigentes revolucionários, como Leon Trotsky e Vladimir Lenin, ao defender que a classe trabalhadora teria de cumprir um papel protagonista na Revolução, mesmo em meio a divergências sobre determinadas tarefas preparatórias. Mais tarde, na década de 1910, com o mesmo vigor que a consagrou no combate às teses revisionistas de Bernstein, combateu contra Karl Kautsky, considerado o maior marxista da época, identificando nele um distanciamento crescente das concepções revolucionárias que deveriam guiar o partido. Com seu companheiro Karl Liebknecht, enfrentou uma das maiores traições ao movimento operário por parte dessa mesma social-democracia, opondo-se à votação dos créditos de guerra durante a Primeira Guerra Mundial e mostrando aí seu viés profundamente internacionalista. Quando chegou a hora da Revolução Russa de 1917, Rosa Luxemburgo demonstrou igual personalidade. Ao mesmo tempo que se fez críticas e condenou parte das táticas empregadas pelos bolcheviques, foi uma ardente defensora da própria revolução e da audácia com que os camaradas russos a levaram à vitória. Em suas próprias palavras, neste último período, em que lutas finais decisivas são iminentes no mundo inteiro, o problema mais importante do socialismo, a questão candente da atualidade, era e é não esta ou aquela questão de detalhe da tática, e sim a capacidade de ação do proletariado, a energia revolucionária das massas, a vontade do socialismo de chegar ao poder. Nesse sentido, Lenin, Trotsky e seus amigos foram os primeiros a dar o exemplo ao proletariado mundial, e até agora continuam sendo os únicos que, como Huntner, podem exclamar: "Eu ousei". Na Rússia, o problema só podia ser colocado. Ele não podia ser resolvido na Rússia. Ele só pode ser resolvido internacionalmente. E nesse sentido, o futuro pertence por toda parte ao bolchevismo. Nota 1. Levando adiante essa mesma tarefa de resolver o problema em escala internacional, Rosa fundou a Liga Spartacus e em seguida o Partido Comunista Alemão, em 1918, sendo ativa praticamente dos acontecimentos de 1919. Foi perseguida por essas ideias pela própria direção social-democrata, que temia sua poderosa influência revolucionária. Esses são alguns dos capítulos pelos quais passa a história dessa que terá sido a maior dirigente revolucionária mulher do último século. A obra de Paul Fulich chega ao Brasil em um ano de enorme mudança nas estruturas políticas brasileiras, com o início de um governo de extrema-direita que ecoa a voz da ditadura para perseguir justamente as ideias do comunismo. Mais do que nunca, é preciso afiar as armas da crítica para servir de contraponto às ideologias que estão a serviço da perpetuação da dominação e da expoliação capitalista, buscando contribuir para a resistência e a organização da classe trabalhadora e da juventude. Por isso, Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, é um instrumento de combate contra toda forma de exploração e opressão que fortalece a luta pelas ideias revolucionárias e socialistas também no Brasil. É preciso dizer que a força de Rosa irrompeu enquanto os espaços de direção política, inclusive das organizações revolucionárias, eram vistos como uma tarefa quase exclusiva dos homens. Rosa enfrentou isso, não sem percalços e infortúnios, por parte de figuras que estavam na mesma trincheira, mas conseguiu, com a força de suas ideias, não somente ser uma das maiores dirigentes revolucionárias do século XX, como protagonizar, com personalidade ímpar
inúmeras lutas políticas. Não obstante, o stalinismo, como reação burocrática dos estados operários, buscou apagar da história de Rosa Luxemburgo todo o seu combate justamente contra esse fenômeno histórico que distanciava os revolucionários da batalha pela verdadeira emancipação da humanidade. Por isso, em homenagem a Rosa Luxemburgo e seu grande parceiro Karl Liebknecht, Leon Trotsky escreveu: eles já não estão mais em nosso mundo, mas seguem entre nós. Viveremos e lutaremos, animados pelas suas ideias, sob influência de sua grandeza moral, e juramos que, se chegar nossa hora, morreremos de pé, frente ao inimigo, como vocês morreram, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Nota 2. A história e a luta de Rosa nos inspiram a seguir de pé diante do inimigo, tanto as novas gerações que precisam resistir à crise capitalista internacional, sempre disposta a descarregar suas mazelas em nossas costas, como toda a classe trabalhadora que carrega em si o poder social de ser a classe revolucionária de nossa época. Imagina o efeito que teria para milhares de mulheres e meninas de todo o mundo que agora se levantam como uma força imparável contra o patriarcado. Saber que Rosa ainda era uma estudante secundarista quando se uniu ao movimento revolucionário clandestino na Polônia, passando a partir daí a exalar energia comunista em cada uma das suas ações e discursos, buscando atingir a todos como uma trovoada. Que esse livro chegue a milhares de jovens e trabalhadoras, para que as lutas da nossa época se conectem com a única estratégia capaz de nos libertar verdadeiramente, a estratégia da Revolução Operária e Socialista, da qual Rosa foi uma das grandes expoentes em nossa história, e que chegue às mulheres que se levantam em todo o mundo contra o patriarcado, para que abracem das mãos de Rosa Luxemburgo seu feminismo socialista e operário, podendo transformar-se assim em uma força avassaladora para construir o novo mundo. Nas palavras de uma das suas grandes amigas da vida, Clara Zetkin. A ideia socialista foi para Rosa Luxemburgo uma poderosa paixão, da mente e do coração, que dominava tudo, uma paixão que se consumia e se materializava criativamente. Preparar a revolução que abria o caminho para o socialismo foi a missão e a grande ambição da vida dessa mulher rara. Viver a revolução, participar de suas batalhas, era a felicidade suprema que lhe acenava. Com força de vontade, abnegação e dedicação, tais que palavras não conseguem expressar, Rosa Luxemburgo empenhou ao socialismo tudo o que ela era, tudo o que levava dentro de si. Ela ofereceu a si mesma em sacrifício a ele, não só com sua morte, mas a cada dia, a cada hora de um trabalho, de uma luta de muitos anos. Por isso, podia exigir dos demais que também se entregassem totalmente. Sua vida, inclusive, pela causa do socialismo. Ela foi a espada, a chama da revolução, e seu nome ficará gravado nos séculos como o de uma das mais grandiosas e célebres figuras do socialismo internacional. Diana Assunção, São Paulo, novembro de 2018.